Sabe, tem uma frase do Winnicott que muda tudo. Ele diz que a adolescência não é uma doença para ser curada, é uma fase que precisa ser vivida, uma experiência de descoberta. É com essa ideia que a gente começa a nossa conversa de hoje. E já parou para pensar que a figura do adolescente nem sempre existiu? Pois é, aqui a gente vai investigar justamente isso, como esse conceito foi de certa forma inventado e, mais importante, o que de fato acontece dentro da mente de quem está passando por isso. A ideia é olhar para essa fase não como um problema, mas como uma busca, uma jornada que é super importante nos dias de hoje. Então, bora lá! Nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende como a adolescência foi inventada. Depois, a gente mergulha no campo de batalha que existe dentro da mente adolescente. Vamos ver a transição da família para a tribo de amigos, os desafios da era digital e, claro, vamos falar sobre o papel dos pais antes de chegar na conclusão de que a verdadeira cura para tudo isso é o tempo. Pode parecer meio estranho, né? Mas a ideia de adolescente que a gente tem hoje é algo bem recente. Antigamente, a passagem da infância para a vida adulta era quase que um pulo, sem essa fase intermediária. E olha que interessante essa linha do tempo. No comecinho do século XX, não tinha muita conversa. As crianças eram vistas como adultos em miniatura. Mas aí, as coisas começam a mudar. A galera começa a casar mais tarde, a se afastar mais dos pais. E esse espaço que se abre permite o surgimento de um mundo interno próprio. E aí, lá para 1945, bum, nasce uma cultura jovem, com suas próprias angústias, seus diários e, claro, a amizade como algo central. E essa imagem aqui, nossa, ela captura exatamente esse momento. Dá para ver no rosto dessas jovens. É o nascimento de uma nova fase da vida, onde elas estão construindo suas próprias identidades. E as experiências com os amigos, fora de casa, começam a definir quem elas são. Bom, já entendemos a parte histórica. Agora, vamos para o centro do furacão, a bagunça interna. A psicanálise nos ajuda a entender a adolescência como um período de transformação muito, muito intensa. É um verdadeiro campo de batalha aqui dentro da cabeça. E o grande conflito dessa batalha é basicamente este: a luta entre o self verdadeiro, que é a nossa essência, aquilo que a gente é de verdade, e o self social, que é a versão de nós mesmos que a gente cria para se encaixar, para ser aceito. É uma busca constante para encontrar a própria voz no meio de tanto barulho lá fora. E quem é que apita esse jogo? É o ego. Pensa no ego como um juiz de futebol tentando colocar ordem na partida. De um lado tem os impulsos, do outro as regras da sociedade, e no meio a realidade. Na adolescência, esse juiz está completamente sobrecarregado, tentando apitar um jogo que muda de regra a todo instante. Isso explica muita da instabilidade que a gente vê. E aqui o Winnicott traz uma perspectiva simplesmente genial. Aquilo que a gente costuma chamar de imaturidade ou de rebeldia, na verdade, pode ser a semente da criatividade, da inovação. É a coragem de não aceitar o mundo como ele é e imaginar outras possibilidades. Certo, agora vamos sair um pouco da mente e olhar para o lado social. Para se encontrar, o adolescente precisa se afastar um pouco da família. E ele vai para onde? Ele vai para a tribo dele, para o grupo de amigos. E para lidar com a ansiedade que toda essa mudança causa, a mente adolescente usa umas ferramentas de defesa bem poderosas, tipo idealizar os amigos, negar os problemas, se sentir invencível. Isso não é falha de caráter, não. São como escudos psicológicos super necessários para sobreviver a essa fase. É por isso que os adolescentes podem parecer tão autocentrados, sabe? Na verdade, eles estão fazendo um movimento super importante, tirando a energia que antes estava nos pais e investindo neles mesmos. É um passo fundamental para construir uma nova identidade, para se tornar um indivíduo. Ok, mas e hoje em dia? Com a internet, celular, redes sociais, como fica essa jornada? O desafio é o mesmo, mas o cenário mudou completamente. E a comparação é bem forte. A geração dos anos 60, 70 lidava com os fantasmas da guerra que os pais viveram. Hoje, o desafio é outro. É um vazio que o consumismo tenta preencher e uma solidão que, paradoxalmente, existe junto com a hiperconexão digital. É o estar conectado e solitário. A sociedade moderna manda umas mensagens muito confusas, né? Tipo, seja independente, mas continue morando com seus pais. Ou então, seja você mesmo, mas só se você comprar este tênis da moda. É um bombardeio de paradoxos que torna tudo ainda mais difícil para construir uma identidade sólida. No meio desse caos todo, qual é o papel dos pais? Eles não são os inimigos.
Muito pelo contrário, eles são os guias, essenciais para ajudar a atravessar esse rio turbulento. A gente pode pensar em 3 pilares aqui. Primeiro, o diálogo, que tem que ser uma arte, não uma ordem. Depois, paciência e tolerância, porque vai ter instabilidade, vai ter confronto. E talvez o mais difícil de todos, a continência, que é a capacidade de aguentar a tempestade emocional do filho, sabe? De absorver a ansiedade e ser um porto seguro, às vezes só ficando em silêncio. E tem um ponto aqui que é meio contraintuitivo, mas é fundamental. O adolescente precisa de limites, precisa de autoridade. Não para obedecer cegamente, mas para ter uma parede firme contra a qual ele possa se empurrar. É nesse empurrão que ele descobre a própria força. E para colocar mais um tempero nessa história, não podemos esquecer que enquanto o adolescente vive a crise de identidade dele, muitas vezes os pais estão vivendo a própria crise da meia-idade. É a tempestade perfeita. 2 grandes transformações acontecendo debaixo do mesmo teto. Bom, e depois de tudo isso a gente chega na pergunta final. Se a adolescência é essa fase tão intensa, tão desafiadora, qual é a solução? Qual é a cura? E a resposta, de novo com o Winnicott, é ao mesmo tempo simples e incrivelmente complexa. O tempo. A adolescência não é algo que a gente conserta. É um processo natural de amadurecimento que precisa do seu próprio ritmo. Tentar apressar, tentar pular essa fase, isso sim pode ser destrutivo. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Nesse nosso mundo que vive correndo, que cobra performance o tempo todo, como é que a gente pode proteger essa fase? Como é que a gente, como sociedade, pode dar à adolescência o tempo que ela precisa para acontecer sem pressa? A resposta para essa pergunta pode definir que tipo de adultos eles vão se tornar.